Bom dia, a paz do Senhor a todos. Primeiro que tudo, eu quero me desculpar diante de vocês por esse longo tempo sem começar novo tema para vocês, mas aconteceram algumas coisas que não foi possível fazer a visualização e, além do mais, eu vou passar um longo período fora do Brasil. Como não vou poder levar todo o material por causa da viagem, hoje as coisas são bem limitadas, né, para colocar na mala, então não posso levar os conteúdos, mas vou filmar um pouco aonde eu estarei para mostrar a vocês um pouco sobre a Suíça, sobre a América e sair um pouco do nosso ritmo até eu regressar e começar com um novo tema para vocês, tá? Então, agradeço a vocês mas há um tema que há muito tempo eu gostaria de compartilhar com vocês e é um tema muito importante para nós, que é sobre a pátria, o procedimento cristão. Como nós cristãos devemos exercer a nossa fé diante de situações tão difíceis que nós estamos vivendo dentro do nosso país. Mas eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, a começar do versículo 11. E ali ele fala: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Pois a vontade de Deus é que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Nós sabemos que nós vivemos nessa terra e nós somos peregrinos aqui na terra, né? Nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria não é essa, a nossa pátria é a pátria celestial. Mas no versículo 12 ele fala sobre o nosso procedimento entre os gentios. Os gentios são aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam de nós como cristãos, né? Ele fala que nós devemos ser corretos para que naquilo que falam mal de vós, que falam mal de nós, observando nossas obras, eles possam glorificar a Deus. Isso significa o quê? Que nós, como cristãos, devemos dar bons exemplos, porque eles observam as nossas obras. E aqueles que são cristãos, as nossas obras, a gente sabe que aquilo que a gente faz ao homem, nós não estamos fazendo para ele, estamos fazendo para Deus. E que boas obras não salvam, quem salva é Cristo. E que nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras devem ser agradáveis a Deus. Mesmo que os nossos líderes, presidentes, governadores, prefeitos, quem quer que seja, nos critique, falem mal de nós. Se nós fizermos fizermos o bem, mesmo assim eles vão procurar criticar de nós. Jesus, que foi perfeito, foi zombado, foi criticado, mesmo sem pecado. Então nós sabemos que estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Então, enquanto estamos aqui, temos que procurar fazer o bem. O Senhor pede que o nosso procedimento entre os gentios seja correto. Precisamos nos abster do mal, dos desejos da carne, vencer os pecados e as paixões do mal.
Nós temos que ser diferentes daqueles que são do mundo. O cristão vive em uma luta espiritual constante, combatendo o mal e procurando vencer com o bem. Todos aqueles que praticam o mal contra nós, nós temos que agir diferentes, praticar o bem com eles. Porque a conduta do cristão mostra quem ele é em Cristo Jesus. E para glorificar a Deus, através das nossas boas obras, nossas atitudes e comportamentos, revela quem somos em Cristo Jesus. Lá no versículo 13, ele diz: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Ué, como pode ser isso? Você pode talvez estar se perguntando: por que eu vou me sujeitar a autoridades humanas que fazem coisas contrárias à palavra de Deus? Sim, nós temos que nos sujeitar, mas quando são situações que eles pedem que nós façamos, que são contra a palavra de Deus, a essa situação nós não temos que fazer. Mas há situações que nós temos que nos submeter. Quando a gente vê tanta coisa errada no nosso país, às vezes também em famílias, igrejas, escolas, sem cumprimento de leis, né? Desrespeito aos idosos, aos pais, aos professores e até mesmo sem obedecer a Deus. Nós temos que cuidar como nós devemos agir. Sempre orar e pedir a Deus que nos mostre que atitude nós temos que tomar. Se perdeu hoje o respeito às autoridades eclesiásticas, se perdeu o respeito a Deus com tantas zombarias e blasfêmias, se perdeu o respeito, o amor às crianças, o amor aos bebês, se perdeu o respeito aos idosos, e nós vivemos numa sociedade em que inverteu seu valor, amando mais aos bichos do que a pessoas, amando mais as coisas da carne do que a Deus, cachorrinhos dormindo na cama e não os filhos, né? Festinhas de aniversário para animais, quando tantas crianças não têm suas festas e as pessoas procuram investir seu dinheiro mais aos animais, porque são mais sujeitos à obediência e são mais fáceis de lidar. Então, nós estamos vendo que as coisas têm sido contrárias e nós estamos vendo que realmente tantas coisas contraditórias que têm entristecido o coração de Deus. E nós temos visto que as crianças muitas vezes não têm recebido o amor paternal ou maternal. Os pais têm dado celulares aos filhos, eles entram nos seus quartos, ficam isolados lá, vendo ou na TV ou no celular programas inadequados, porque é mais prático para os pais, mais cômodo ver os seus filhos quietos, tranquilos, do que eles terem paciência com as crianças, corrigi-los, discipliná-los, castigá-los. Então, nós vemos que o celular tem sido meio de curtição para as crianças, e as crianças de hoje muitas vezes não sabem mais o que é brinquedo, o que é uma boneca, ou brincar de casinha, ou ajudar dentro de casa a lavar uma louça, forrar sua cama, guardar seus brinquedos. E jovens muito cedo, com 10, 12 anos, saindo de casa, voltando a hora que quer, os pais não tendo mais autoridade. Então, a gente vê que estão curtindo mais com os amigos do que com a própria família. Uma educação totalmente contrária à palavra de Deus, fugindo de suas próprias realidades, né? Abandonos, sofrendo abandono dentro do seu próprio lar. As famílias não se reúnem mais à mesa para comer juntos. Os filhos sentam no sofá, os pais levam a comida para as crianças no sofá, enquanto eles veem televisão, quando nesse momento eles podiam estar compartilhando alguma coisa sobre sua escola, sobre seus amigos, sobre seus professores, ou até mesmo sobre suas situações que eles estão vivendo.
dentro de si próprio, compartilhando seus problemas. Porque criança também tem problemas. Mas a sociedade de hoje, até nas escolas, tem ensinado ou dado ensinamentos errôneos às crianças, a fim de que elas possam decidir já muito cedo o que elas querem ser. E isso é um perigo muito grande, porque criança não sabe ainda tomar atitude de decisões para as suas vidas, para o futuro. Elas vivem o presente. Então, como você pode confiar que seus filhos decidam o que eles querem ser no futuro, se eles não sabem o que é melhor para o futuro? Mas o versículo 13 diz: sujeitai-vos às autoridades humanas. Isso se refere aos deveres cívicos, presidente, governadores, prefeitos, pais, professores, pastores, líderes e idosos. E ele diz: façam por causa do Senhor, mas todo ensinamento que é contrário à palavra, nós não podemos admitir, porque estaremos prejudicando o futuro dessas crianças. Ele diz, é Deus que diz, é Deus que pede isso de nós, é uma ordem, sujeitai-vos, obedeçam. Mas lá em Atos 5, 29, ele diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Parece uma coisa contraditória, né? Nós precisamos aprender a respeitar e obedecer às autoridades do nosso país. Não falar deles, não zombar deles. Primeiro obedecer a Deus. E por nosso testemunho de vida, a maneira que falamos e ensinamos dentro da palavra de Deus, com amor, nós podemos conquistar os nossos líderes a se submeter a Deus e obedecer a Deus também. Mas quando nós, como cristãos, falamos contra as autoridades, chamamos nomes contra eles, desrespeitamos as autoridades, desonramos, cometemos tais coisas, nós somos filhos desobedientes a Deus. Então, lá em Tiago 14, 11, ele diz, não faleis mal uns dos outros. Se não podemos falar do nosso próximo, muito menos das nossas autoridades. Qual é o nosso dever como cristão? Orar por eles. Que Deus dê sabedoria. Que Deus dê discernimento nas decisões a tomar. Que Deus os encha de graça, de força, de paciência, de discernimento de como decidir as coisas para que possamos ter um bom andamento no nosso país. E é muito importante porque a vontade de Deus é que façamos o bem. Os que praticam o mal são ignorantes às coisas de Deus. E quantos cristãos dentro do parlamento, quantos cristãos dentro do ministério ou dentro da política estão agindo erroneamente, querendo ensinar a palavra de Deus com arrogância, sem amor, sem escrúpulos muitas vezes, sem mansidão, sem paciência, sem respeito, sem autoridade de Deus. Ensina mostrando que é cristão, mas seus comportamentos muitas vezes não têm sido como verdadeiros cristãos nos atos de falar, nas estupidez e maneira de ser. Atos 2, 14 a 17, ele diz que a vontade de Deus é que façamos o bem, e os que praticam o mal são ignorantes às coisas de Deus, pois não as conhecem. Mas nós cristãos devemos viver como servos de Deus. O servo de Deus, ele se submete a Deus. Então, nós como servos de Deus, temos que submeter a Deus, submeter aos nossos pastores, submeter aos nossos pais, submeter ao nosso presidente, aos nossos líderes, dentro do padrão de Deus. Isso é importante frisar, dentro do padrão de Deus. E quando foge do padrão de Deus,
com muita mansidão, mostrando o porquê não posso fazer isso, porque não está dentro dos padrões de Deus. Então, tendo comportamentos diferentes dos ímpios, daqueles que praticam o mal contra o mal. Nós cristãos não podemos agir o mal com o mal. E quando Deus diz assim, importa obedecer a Deus do que aos homens, isso não significa que nós temos que ser desobedientes ao que Deus pede que nós façamos às autoridades. A nossa boa consciência e amor a Deus nos leva a agirmos diferente. Então, como vamos ganhá-los para Cristo se não somos exemplo? Como vamos ganhá-los para Cristo se nós não tratamos bem? Como vamos ganhá-los para Cristo se nós não somos luz? Se somos trevas? Se nos corrompemos e muitas vezes nossas atitudes, de palavras, de ações, são muitas vezes piores do que muitos ímpios. Que exemplo estamos dando? Que exemplo os nossos líderes estão dando ali no poder executivo, legislativo, judiciário, governadores, prefeitos, pastores, missionários, Igreja de Cristo? Que nós estamos fazendo pela nossa nação? Será que temos carregado essa carga de orar por eles? Porque é um trabalho, um ministério muito árduo. Você querer ser honesto, justo, fiel a Deus, e você vê tanta coisa errada, tanta corrupção, e você, não estando debaixo de oração, a tendência é se submeter e praticar as mesmas coisas. E nós, como cristãos, temos obrigação de orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelo povo que está ali, cuidando da nossa pátria, o nosso presidente. Podemos ver o exemplo de Daniel, quando Daniel orava e foi criticado pelos governadores ali com ele, procurando julgá-los. O que aconteceu? Pela autoridade, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas ali Deus mostrou o poder dele. O milagre de Deus aconteceu. E o rei Dario, em outra situação também, o rei Nabucodonosor, viu a mão de Deus sobre Daniel e fez com que todo o povo adorasse ao Deus de Daniel. Será que nós estamos adorando mesmo ao Deus de Daniel? Será que nós estamos sendo exemplos de verdadeiros cristãos? Somos seguidores de Cristo de verdade? Ter amor às almas perdidas são justamente esses que também estão no poder e não conhecem a verdade. Aí nós temos que mostrar também e não nos tornarmos endurecidos, irados, revoltados contra eles, porque se eles são cegos espiritualmente e não conhecem a Deus, a Bíblia ensina que nós temos que ter misericórdia, compaixão, paciência, amor, tolerância, exemplo para a vida deles. Cuidado, cristãos, muito cuidado. Muitos têm tido o ex-presidente como mito, nosso ex-presidente Bolsonaro como mito. E é um ser como nós, ele não é um Deus. E ele mesmo disse várias vezes, eu sou como vocês. Mito significa também Deus. Muitas pessoas creem que a mudança do Brasil vai depender se ele assumir a presidência. Não, quem faz isso é Deus, através de sua mulher que é cristã, através daqueles líderes que vivem orando, ministrando a vida dele. Ele é submisso a ouvir a voz de Deus, ele é submisso a aceitar, e por isso que muitos, nós temos visto que no Velho Testamento, muitos governadores, reis que temiam a Deus, o país se tornou próspero por temer a Deus. E o nosso país se tornou próspero
quando tivemos o nosso ex-presidente Bolsonaro, porque ele foi um líder que temia a Deus, que confiava em Deus e que as pessoas buscavam a Deus. E a gente vê que através do temor a Deus, Deus muda situações, porque o poder do homem é falho, ninguém é maior do que Deus. Então, Deus faz tudo acontecer através do poder da oração. E eu creio que nós cristãos precisamos pedir perdão a Deus por olhá-lo como um mito e achar que a melhora do Brasil depende dele. Nós, como cristãos, nós sabemos que a melhora do nosso Brasil, da nossa nação, da nossa liderança, da nossa igreja, da nossa vida, da nossa família, das escolas, tudo depende de oração. E a oração diante de Deus, realmente Deus opera. Então, é necessário que arrependamos nós cristãos, a fim de que Deus mude a história do Brasil. Essa deve ser a nossa prioridade, orar pela nação, orar pelo povo brasileiro, que as pessoas se voltem a Deus, que tenham temor em seus corações, que dependam de Deus, não dependam do homem, porque há muita coisa que depende de nós, e nós temos maior arma em nossas mãos, a oração e a palavra de Deus. É vergonhoso muitas vezes ver como as igrejas cristãs têm sido alvo de ataques por mau exemplo. Pecamos, sim, pecamos. Pedimos perdão a Deus, nós temos que pedir para que nós possamos realmente ver Deus agir. Será que estamos orando pelo nosso presidente Lula? Estamos orando pela Janja? Estamos orando pelos corruptos também que estão ali, que não conhecem a Deus? Nós temos que ter misericórdia deles. Amemos a eles. Nós não podemos nos envolver simplesmente no meio dos cristãos. Como ganhar os ímpios? Como ganhar aqueles que agem desonestamente? Nós temos que fazer a diferença. Cadê o amor ao próximo? Praticar o mandamento que Deus diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu posso ser sincera que no início eu também me coloquei muito contra o que aconteceu no Brasil, mas com o tempo orando pelo nosso presidente, orando por todos que estão ali, que agem erradamente. Deus foi me dando amor por eles e pedi perdão a Deus por ter falado ou agido, muitas vezes pensado erradamente. E muitas vezes nós, como cristãos, achamos que somos melhores. Não, somos iguais diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Cadê essa misericórdia de Deus que está em nós para que nós possamos ter misericórdia do que está perdido, do que não conhece a Deus? Nós olhamos muitas vezes com maus olhos a nossa liderança, as pessoas que nos tratam mal, as pessoas que agem erradamente. E nós estamos vendo tantas coisas acontecer por falta de sabedoria. Mas nós precisamos orar que Deus dê a eles sabedoria, amor, honestidade, capacidade, força para governar, discernimento do que vai decidir. Nossas atitudes podem mudar o nosso Brasil, cristãos. Nossas orações podem mudar a vida do nosso presidente. Nosso dever como cristão é fazer com que, através de nossa oração, Deus venha agir na nossa nação. Nosso Brasil está assim, porque muitos anos foi ignorado dentro das igrejas cristãs, que cristão não deve se envolver com política, mas nós percebemos que Jesus Cristo se envolveu com política. Ele foi na casa de Zaqueu, que era um governador ladrão. E ali, quando Zaqueu se apresentou diante de Jesus, sem Jesus falar nada, ele reconheceu o seu erro.
e pediu perdão e disse: vou dar de dobro, pagar em dobro todos aqueles que eu roubei. Não foi necessário Jesus falar nada. E quantos cometeram erros, mas por causa do exemplo de Jesus, reconheceram seus erros. Será que Jesus está em nós de verdade? Será que outros, ao ver nosso comportamento, podem dizer: ela é diferente, ele é diferente, e eu quero agir diferente como ela faz. Eu quero isso que essa cristã tem, que esse cristão tem. Olhemos para os nossos erros e peçamos perdão a Deus. Antes que grandes catástrofes, maiores catástrofes, venham acontecer na nossa nação, porque o povo brasileiro tem virado as costas para Deus. A mão de Deus, a ira de Deus tem pesado sobre o Brasil. Brasileiros, cuidado. Deus governa sobre toda a nação. E ele diz ali em 1 Crônicas, no Velho Testamento: se o meu povo que se chama pelo meu nome, meu povo, se humilhar, veja a nossa atitude que tem que ser feita: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, aí vem a resposta: eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus sarará o Brasil. Agora então, depois disso tudo, estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizeste por este lugar, pelo Brasil, pelo presidente, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos missionários, pelas famílias, pela Igreja de Deus, pelas escolas, pela assistência social, pela polícia do Brasil, por toda a situação brasileira. Porque a Bíblia também diz lá em Salmos 33, versículo 12: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós vemos agora também a guerra sobre Israel, uma nação de Deus. Muitos países contra, mas Deus agindo. Deus agindo. Deus não permitirá que o seu povo seja derrotado, porque Deus olha para o seu povo. Deus cuida do seu povo. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, graças te dou, porque tua palavra nos ensina claramente como nós devemos viver. Mas agora eu quero te pedir perdão pelo nosso povo brasileiro, pela nossa nação, por tantos erros cometidos por nós cristãos, sermos negligentes, desobedientes a ti, desobedientes à nação, desobediente à tua palavra, Senhor. Perdoa-nos quando cometemos erros e confiamos no poder do homem, confiamos nas mãos do homem, pecamos por falar mal também. Purifica os nossos lábios, purifica a nossa mente, ajuda-nos, Senhor, a confiar e depender totalmente de ti, porque as nações, o globo terrestre está em tuas mãos. Tu que criaste os céus e a terra, e nada passa despercebido dos teus olhos. Perdoa-nos quando muitas vezes somos como Judas, confiamos e cremos naquilo que vemos. E muitas vezes, por ver tantas coisas mais acontecendo, até a nossa fé fracassa. Mas quando olhamos para a cruz, onde vem a vitória, aquela cruz vazia, que meu Jesus morreu e ressuscitou, hoje está sentado sobre o trono e vê todas as coisas, porque tua palavra diz que tu não dormes, tu olhas, tu cuida, tu vela por aqueles que em ti esperam. Senhor, eu te peço, abra os olhos daqueles que estão cegos, que não conhecem a ti. Que tua misericórdia mão esteja sobre o nosso presidente Lula,
esteja sobre Janja, esteja sobre nossos líderes que com corrupção estão agindo ali. Conscientize dos seus erros, perdoa os seus pecados, tu os ama também, salva-os da condenação eterna, Senhor. Envia pessoas com amor para ensinar a tua palavra, quebranta seus corações, que eles possam ver tua mão estendida sobre eles, dando força, saúde, sustento, poder, autoridade, porque autoridade, toda autoridade é dada por Deus, como diz a tua palavra. Que eles saibam usar da autoridade que tu dás com amor. Conscientize de amor sincero pelo próximo, honestidade, a fim de que a vida deles seja abençoada, o futuro deles, suas famílias, e que eles possam conquistar o céu, a vida eterna com Cristo Jesus. Perdoa a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abra nossa visão, que sejamos cristãos diferentes. Amém? Deus os abençoe. Vou passar esse longo tempo sem vocês, mas sem dar tema, mas vou procurar mostrar fotos de onde estarei, e que Deus abençoe. Mas curta os temas que foram dados, que a palavra de Deus, ela nunca é velha, e Deus agirá dentro da sua família, dentro da sua vida, da sua casa, e leve outros a visualizar também, tá bom? Um beijo. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.